Faz-se um silêncio no céu quase por meia hora. Este é um silêncio de profunda apreensão, expectação, medo, perplexidade. O que é que Deus ia decidir? O que é que Deus poderia decidir depois de tantas loucuras humanas? Daí o silêncio de meia hora, que é muito mais que meia hora. Aquela atmosfera de angústia, como quando se espera em silêncio que vão resolver os juízes no tribunal e que sentença eles vão pronunciar. E também demonstra este silêncio o princípio de uma grande ação e a submissão profunda daqueles que se deviam empregar na execução dela, que esperam em grande silêncio uma ordem de Deus e se preparam para partir ao primeiro sinal de Deus. Vocês compreenderam a grandeza disto? Isto é grande nas 4 voltas cíclicas. É extraordinário este clima do profeta inspirado por Jesus. Claro que na 4ª volta cíclica não existe mais nenhuma noção de materialidade, nem poderia existir. Mas o que é que Deus vai decidir da sorte do planeta e dos seus habitantes? Em primeiro lugar, o mundo não vai se acabar nunca. Deus não vai destruir uma casa porque os seus habitantes são os porcos. Ele faz o que qualquer senhorio inteligente faz, despeja o inquilino porco. O inquilino que aluga a casa depois transforma em encontro de casais suspeitos. Pega o inquilino porco, ladrão, e põe na rua. Rouba até os canos da casa. Qualquer senhorio, diante de um inquilino desse, despeja. E não há juiz que recuse. Mas o senhorio, então, vai botar uma bomba atômica na casa por causa do inquilino? Claro que não. Deus não vai destruir a sua casa planetária chamada Terra, o mundo que habitamos, porque os seus inquilinos são os porcos muito grandes. Esses é que vão ser despejados. Entendeste ou queres que te explique, compadre? Os porcos vão ser despejados da terra. Já estão aqui demais. Eles já são demais. Ninguém mais os aguenta. São indesejáveis. Só ficarão neste planeta no 3º milênio as criaturas dignas da bênção de Deus. Não esses bichos, não essas feras, não esses crápulas que os homens preferem ser e depois arcar com as consequências do seu livre-arbítrio. Vem aí um grande silêncio no céu. E quando diz o apóstolo profeta que é só de meia hora, vocês podem botar muito tempo, porque um dia é um ano. Um dia é um ano. E veio outro anjo e parou diante do altar tendo um turíbulo de ouro. Há muitos que negam a intercessão dos espíritos de luz ou anjos, Virgem Maria, os patriarcas, apóstolos, profetas. Então querem que este anjo seja Jesus em pessoa. É uma pretensão violenta. Assim como há pistolões na terra, há pistolões lá em cima, não se iludam. Agora tudo depende de Jesus aceitar o pistolão. Todos pedem porque filho é filho, pode ser um criminoso, mas a mãe não acha que ele é lindo e está acabado. Quando diz aqui o apóstolo São João,
Então veio outro anjo, mostra que era um anjo da ordem dos demais, que tinham as trombetas. Quanto mais que, falando de Jesus, o Cristo de Deus, São João sempre o designa por outros termos, com outra majestade. Logo, é claro, o anjo que oferecia as orações, simbolizadas nos incensos, era um verdadeiro anjo. O altar, sim, o altar a que os incensos se dirigem, este é Jesus. Está acima de todos os santos e todos os espíritos de luz do Espírito Santo. E foi arrasada a terça parte da terra. E vem aí, é muito triste. Na primeira volta cíclica, João Evangelista designou este castigo pela desolação de Trajano infligida aos judeus. Trajano arrasou os judeus. A terça parte da terra, porque naquele tempo o mundo era pequeno, pouco habitado. A terça parte da terra foi abrasada. E agora, hein? Tivemos mais 2 voltas e vem aí a quarta e última. O que vocês acham? 2/3 serão destruídos. E a terça parte final, eu a passarei pelo fogo. Até o Brasil vai ser seriamente chamuscado. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada ao mar. Uma grande montanha ou um grande monte foi lançado ao mar, ardendo em fogo. Na segunda volta cíclica, sabem o que foi? Outra desolação dos judeus por parte dos romanos. O grande monte significa um grande poder. Por isso o império do Filho de Deus é designado por um grande monte. Basta ver o profeta Daniel no capítulo 2. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Espanador na memória. E falando do império de Babilônia, Zacarias, capítulo 4. Quem és tu, ó grande monte? Quem és tu, ó grande monte? E assim todos os profetas fizeram. A erva verde, destruída, é a parte jovem da população, claro. E caiu do céu uma grande estrela, ardente como um facho. Vocês sabem quem foi essa estrela na primeira volta? Um falso profeta chamado Cochebas, notável e temível. Seu nome significa estrela. Os judeus, enganados por Aquiba, o mais autorizado dos seus rabinos, tomaram esse Cochebas pelo verdadeiro Messias prometido desde Moisés, o Cristo, no livro Números. Nascerá uma estrela de Jacó. Por esta profecia, dizia-se Cochebas que ele era vindo para libertar sua nação do jugo do Império Romano, que por tanto tempo oprimia os judeus. E os judeus o aclamaram como seu rei, imaginem vocês, seu rei. Tomaram as armas contra o Império com uma fúria sem exemplo. Depois foi um morticínio geral. A Judéia ficou inteiramente desolada e deserta. O nome dessa estrela
era absinto. Isto não quer dizer que absinto era o seu verdadeiro nome, isso é simbólico. Mas por esse modo de falar, costuma a Bíblia Sagrada designar o caráter próprio de cada um. Ora, o absinto é uma planta amargosíssima. Dizer, pois, João Evangelista que o nome dessa estrela é absinto, significa que Cochebas, com a sua revolta, havia de submeter o povo judeu a uma desolação definitiva. Foi amargosíssima, ou amaríssima, como vocês preferirem. De maneira que se obscureceu a terça parte deles. Esta obscuração, ou escuridão, significava a cegueira voluntária dos judeus e não quererem entender as profecias sobre Jesus. Não quiseram Jesus como o Cristo anunciado desde Moisés. Preferiram essa estrela cadente chamada Cochebas. Teriam que pagar como pagaram. E no versículo 13, ouvi e vi a voz de uma águia que voava pelo meio do céu, a qual dizia em alta voz: ai dos habitantes da terra, por 3 vezes seguidas, por causa das outras vozes dos 3 anjos que teriam de tocar a trombeta. No original grego, aqui está assim, a voz de um anjo, não de uma águia. Mas foi ratificado, é lição da Vulgata, é coisa antiga, reconhecida por Ticônio, por Trimásio, como também pelas versões siríaca e etíope e por todos os códices gregos mais acreditados. Melhor que anjo é uma águia que voava pelo meio do céu. Bom, meus amigos, meus irmãos, acho que isto basta para mostrar que fim de ciclo nós vamos ter, que agora são estrelas muito mais perigosas que Cochebas, naquele mundículo em que estava aglomerado, chamado povo de Deus, mas que foi mesmo o povo de Deus no tempo de Moisés, depois deixou de ser. Quando negou Jesus, quando renegou Jesus, ele se estrepou. Amanhã continuaremos com o Apocalipse de Jesus segundo São João.